estamos falando que enquanto Deus caminha, Ele não vai permitir que seu povo não caminhe. O povo de Deus deve e vai caminhar com Deus. E nós estamos discutindo quais são as implicações de nós caminharmos com esse ser tão extraordinário, todo outro, tão diferente de nós, como nós podemos caminhar com Ele e sem entrarmos em rota de colisão, porque Ele é todo santo e nós temos a nossa pecaminosidade. E nós falamos sobre isso, o andar com Deus. No domingo passado, o Samuel compartilhou conosco que o andar com Deus implica em Deus entrar na nossa vida e nós nos modificarmos pela presença de Deus na nossa vida e que nós não devíamos resistir. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nessa jornada. Eu gostaria de conversar com vocês sobre as motivações da nossa vida. Se nós vamos conversar, se nós vamos caminhar com Deus, quais seriam as nossas motivações? E para começo de conversa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu quero que você registre imediatamente na sua mente a resposta da pergunta e depois você vai compartilhar com teu parceiro de banco, se puder compartilhar, né? Então, a pergunta é a seguinte: o que te dá mais prazer nessa vida? Conta para o teu vizinho. O que veio primeiro na tua mente? Não é aquela resposta santificada e ajeitada que você está dando aí, não. O que é que veio primeiro na tua mente? E conta e compartilhe com teu vizinho. Eu fico a imaginar se o que você está compartilhando tem a ver com a família, tem a ver com entretenimento, tem a ver com amigos, tem a ver com descanso, tem a ver com passeios, tem a ver com comida. O que é que te dá prazer nesta vida? Nós lembramos destas coisas, porque como já foi dito aqui no fim do ano passado, o pastor Alê pregou sobre isso, voltado para um lado da resposta, e hoje eu vou querer abordar o outro lado da resposta, porque o que dá prazer na nossa vida é aquilo que nos produz endorfina no nosso organismo. Lembra que o pastor falou da endorfina? Ou seja, o nosso cérebro produz uma sensação de bem-estar e por isso essas coisas nos dão prazer e por isso que nós gostamos de repeti-las na nossa vida. É por causa dessa sensação de bem-estar. E na mesma linha de pensamento, que a gente pode buscar essa sensação de bem-estar em coisas boas, em coisas socialmente aceitas. Tem gente que procura essa sensação em coisas danosas. Tem gente que procura essas coisas no cigarro, nas drogas, no sexo, na violência, no excesso de comida. E até os chocólatras, não tem os chocólatras também? É busca desse sentimento, essa sensação de bem-estar. Lá onde eu trabalho, tem duas senhoras. Eu entro às 7 horas da manhã lá no meu trabalho. Tem duas senhoras, eu chego mais ou menos lá 20 para 7, 15 para 7. Tem duas senhoras que todos os dias, quando eu passo pela praça lá da prefeitura, na frente da praça, elas trabalham no setor de contabilidade lá onde eu trabalho, mas todos os dias às 6h30, elas estão lá embaixo fumando. Todos os dias, infalivelmente, elas começam o dia fumando. Ou seja, elas sabem que o cigarro dá câncer. São pessoas instruídas, mas, no entanto, elas estão lá, religiosamente, fumando todos os dias. Por que a pessoa está fumando lá? Porque ela já quer começar o dia dela com um sentimento de prazer, com um sentimento de bem-estar na vida delas. E assim,
Muitas pessoas buscam prazer em coisas boas, como eu disse, e outras em coisas que são danosas. E à luz disso, eu queria ler com vocês o que cantamos aqui, que é o Salmo 84. Abra a palavra de Deus no Salmo 84 e nós vamos ler alguns trechos desse salmo aqui. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 84, versos de 1 a 5, que diz assim... Salmo 84, versos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Agora, pulando para o verso 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos debruçados agora diante da tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco na nossa necessidade, que o Senhor fale conosco ao coração, aquilo que nós precisamos ouvir, que venha de Ti, Senhor. Ministra, Pai, e nos transforme pelo poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu gostaria de falar com vocês sobre o prazer nas coisas de Deus, a endorfina de Deus. Quando nós olhamos esse salmo aqui, nós vemos, não é, as expressões dele. Esse salmista, ele descobriu o lugar na vida dele. O lugar da vida dele era estar lá no templo. E ele fala: a minha alma anela, a minha alma desfalece. Parece que eu tenho sede de Ti, e o lugar de eu te encontrar é no seu templo, é na tua casa. O meu coração, ele fala, e o meu corpo cantam de alegria. O meu coração e o meu corpo. E essas duas coisas têm que estar juntos. O coração e o corpo. O Senhor quer a nossa inteireza. Às vezes nós estamos de corpo presente, né? Mas a alma está longe. Os chilenos, eu conheci um chileno que ele, quando passava por uma situação muito apurada, muito difícil, lá no trabalho, nos negócios, e de repente achava a solução, ele fala: puxa, finalmente a minha alma voltou ao meu corpo. E às vezes a gente vem na casa do Senhor e o corpo está aqui, mas a alma, sabe lá onde que ela está viajando? Nos teus problemas, nas tuas preocupações, noutros lugares. Mas o Senhor quer que nós estejamos inteiros, prostrados na presença dEle. Quando estamos pelo menos na casa dEle, nós devemos fazer isso, né? Se você pega os grandes homens de Deus e você começa a olhar através dos séculos, através da história, todos eles tinham isso em comum: prazer nas coisas, nas obras, nas atividades, na presença de Deus. Todos eles tinham, e eles marcaram, nas suas épocas, eles marcaram a sua passagem pela história. Você pega Davi, nós lemos aqui os Salmos de Davi, não precisamos enumerar. Nós pegamos o Paulo, ele tem a hora que ele era insano, né? Nós vamos ler daqui a pouquinho aqui, eu pus aqui uma passagem que ele diz que ele tem prazer
nos seus sofrimentos. Ele tem prazer deixa eu ver se eu acho aqui para a gente pegar isso aqui. Eu tenho que achar essa passagem para vocês, que ela é muito preciosa. Eu marquei aqui, está aqui, 2 Coríntios 12:10. 2 Coríntios 12:10. Veja o que Paulo pensa sobre a sua relação com Deus. Ele fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Não é insano? Não é insano você pensar que ele se regozija com estas coisas, com sofrimento, com fraqueza, com insulto? Por que ele se regozijava? Porque ele sabia exatamente que quando ele estava passando por essas coisas, servindo ao Senhor, ele estava se identificando com o estilo de vida do Senhor. E ele, identificando-se com o estilo de vida do Senhor, ele entendia que ele estava mais perto da realidade do Senhor na vida dele. Então, como o Senhor sofreu naquela cruz, como ele sofreu durante o seu ministério, Paulo via as ações e as aflições e as angústias e as doenças dele ali como sendo uma proximidade maior do seu Senhor. É muito incomum a gente pensar nisso. Nós gostamos de ter prazer em coisas boas, mas Paulo, aqui, ele está tendo prazer em outras coisas. Então Davi, Paulo, João, Pedro chegou uma hora lá de discussão de Jesus com a população ali, com os líderes, os chefes da lei, os religiosos, e o pessoal foi deixando Jesus. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem quiser vir após mim, vai ter que comer desse pão, beber desse vinho, que era o corpo e o sangue dele. E o pessoal foi indo embora, e no fim ficou ele e os discípulos. E Jesus virou para eles e falou assim: e vocês não vão me deixar também? Mas aí Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida. Prazer nas palavras do Senhor. Para onde nós iremos? Para quem nós ouviremos? Para quem nós vamos dar atenção? É aqui que é o nosso negócio. O nosso lugar é estar aqui, disse Pedro naquela ocasião. E quando você lê os evangelhos, a igreja primitiva, e eles se reuniam de casa em casa, e eles oravam, eles compartilhavam pão, eles compartilhavam a Jesus com as pessoas, eles tinham esse prazer, porque eles tinham visto, eles tinham experimentado da experiência do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles sabiam, muitos deles tinham presenciado a ressurreição de Jesus, porque Jesus apareceu por um tempo depois da sua morte. E Paulo escreve até numa carta dele que mais de 500 pessoas tinham visto Jesus ressurreto, e se alguém tivesse dúvida, conversasse com uma dessas pessoas sobre a ressurreição de Jesus. Então o pessoal agia com muito prazer, com muita dedicação para as coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara nisso, ela separa o prazer entre o prazer com as coisas de Deus, do prazer com o mundo. De certa forma, a Bíblia apresenta esse prazer nessas duas áreas, as coisas do mundo, o mundo sendo um sistema de atrações, um sistema de sedução contra as coisas de Deus, e do outro lado, um prazer genuíno nas coisas de Deus. E a Bíblia coloca essas duas coisas como excludentes. Não dá para você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não dá para você amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus. Ela coloca isso como excludente. Quer ver? Pega lá comigo Tiago capítulo 4, versos de 1 a 4. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Tiago capítulo 4, versos de 1 a 4. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Sabe para quê? Para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, fica aqui essa separação entre os prazeres que o mundo pode nos proporcionar e os prazeres que Deus pode nos proporcionar. E parece que aqui existe uma contradição. Se eu quero caminhar com Deus, não faz sentido eu estar apaixonado e preso às coisas, aos prazeres do mundo. E isso aconteceu conosco. Quer ver? Tito, capítulo 3, verso 3. Abre aí em Tito, logo depois de Timóteo, Tito, capítulo 3, verso 3. Diz assim na palavra de Deus. Abram aí que eu vou dar um tempinho para você. Ele diz assim: houve tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Houve tempo, ele está falando de um tempo passado, houve um tempo que era assim. E esse tempo que era assim, nós já pertencemos, nós nascemos nesse sistema chamado mundo, nós éramos escravos dessas coisas, até o dia que encontramos Jesus. Até aquele dia, nós éramos apegados, estávamos escravizados por esse sistema, mas nós fomos libertos deles. Então a grande pergunta que nós temos para nos fazer é a seguinte, amados: o que me dá mais prazer nesta vida? O que me dá mais prazer nesta vida? Se não são as coisas de Deus, a nossa caminhada com Deus não vai funcionar. Não vai ser bem sucedida. Porque eu não posso caminhar com Deus e amar as coisas do inimigo de Deus, que é Satanás. E aí nós lemos aqui, né? Acabamos de ler esse Salmo maravilhoso, 84, e ele fala de coisas maravilhosas aqui, como a minha alma anela e desfalece por Deus. O meu corpo, o meu coração cantam para ti. Felizes aqueles que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Parece que ele não tinha essa disponibilidade, porque provavelmente, como em Israel você tinha só um templo e não tinha outros templos espalhados, o pessoal ia todo ano, ia pelo menos uma das festas, ele ia para Jerusalém adorar a Deus. E ele fala assim, né? Felizes os que são peregrinos de coração. A família de Jesus, se você lá no Evangelho, era assim, todo ano. E a família de Jesus não era pequena, a Bíblia fala de 4 irmãos e mais irmãs. E diz que no Evangelho, diz que todo ano eles iam para Jerusalém, celebrar uma das festas judaicas. Eles eram peregrinos de coração, eles iam lá louvar, eles iam lá adorar. E se eles não fossem, o coração deles iam até o templo. Viajavam no mundo espiritual até o templo, porque na doutrina deles o louvor, a adoração era feita ali no templo. Então, amados, nós pegamos uma pessoa que pensa desse jeito assim, como que é esse negócio de vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Não existe lugar melhor para o crente em Jesus Cristo do que estar na casa de Deus. Há prazer em estar na casa de Deus. Se a nossa fidelidade, se o nosso prazer não está
nisto, nós estamos com uma dificuldade. O salmista diz lá no Salmo 1, verso de 1 até o 3, o Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é impressionante isso? Como é feliz aquele que tem satisfação na lei do Senhor. Então, nós precisamos pensar que nessa questão de ter prazer nas coisas de Deus, algumas coisas que a própria Bíblia recomenda. Você deve ter prazer numa boa vida familiar, você precisa e deve ter prazer em comunhão com o seu próximo, você deve amar o seu próximo, e existem coisas que a gente tem que fazer, mas o que a Bíblia ressalta é que existe um sistema chamado mundo, sistema mundo de atrações e prazeres, e esse sistema mundo, ele milita contra Deus. Se Deus espera que você tenha prazer nas coisas dele, esse sistema mundo de atrações te oferece outras alternativas para te afastar da presença do Senhor. Então, a gente não precisa pensar que tudo que existe no mundo é ruim, mas nós temos que saber que nem tudo também é bom. Às vezes, alguma coisa a gente começa a ter prazer e ela é agradável, ela é prazerosa, e às vezes ela é até, assim, uma aparência de inocência, E sem perceber a gente se afasta das coisas do Senhor. São coisas sutis. Você pode pensar no futebol, você pode pensar em filmes, você pode pensar em namoro, você pode pensar em descanso, você pode pensar numa porção de coisas que são boas, mas que competem com os prazeres nas coisas de Deus. Às vezes, passeios, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa entender o seguinte: é gostoso passear, é gostoso a gente descansar, é bom, a palavra de Deus deu o domingo para a gente descansar. Tem outras coisas, mas às vezes essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, e é aí que mora o perigo. Se você tiver dúvida sobre isso, procure um cristão aí mais maduro, um irmão que você respeite, para que ele te ajude a esclarecer isso. E olhe para as suas atividades, consulte as suas atividades. O que é que você tem na sua atividade que compete com a igreja? O que você tem na sua vida que te afasta da presença de Deus? Pensa que o diabo ele não quer te matar, ele quer te afastar de Deus. O alvo dele é tirar você da presença do Senhor. E às vezes tem atividades que elas competem e elas afastam você da igreja. E você troca o prazer pelas coisas de Deus pelo puro prazer da vida. Há empecilhos com relação a prazer. Às vezes a gente está na igreja, a gente gosta da igreja, a gente vive, mas tem algumas coisas que atrapalham a gente nos prazeres nas coisas de Deus. Por exemplo, o excesso de atividades. A gente vive num mundo tão corrido, tão exaustivo, que a gente está tão cansado que a gente não tem a vontade de vir à igreja cultivar a Deus. Ou às vezes, como nós já dissemos aqui, o corpo está aqui, mas a alma nem Deus sabe por onde anda. Então, o excesso de atividades pode
pode atrapalhar o nosso prazer nas coisas de Deus, porque a gente se envolve com tantas coisas, e às vezes tantas coisas mesmo dentro da igreja, que aquilo que é o nosso foco, aquilo que é o nosso alvo, aquilo que é o nosso dom, aquilo que Deus tem para nós, a gente não tem prazer, porque a gente se doa em tantas outras áreas. Às vezes a rotina, a rotina, amado, a rotina, ela mata a espiritualidade. A rotina mata a espiritualidade. Você fazer as coisas todo o tempo, do mesmo jeito, igualzinho, mata a vida, mata o espírito, mata a presença de Deus, e você precisa renovar as suas maneiras. Deus é um Deus ativo, Deus é um Deus em ação, Deus é um Deus que se move, Deus é um Deus que o tempo todo está provendo coisas novas e nos colocando em situações novas, e a gente quer traduzir tudo isso em rotina e fazer tudo igual, e tudo igual, e tudo igual. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Até aqui no culto, você chega aqui, você já tem uma rotina na tua cabeça. Se você chegar aqui no culto e nós abrirmos culto com o pastor pregando, você fala, opa, o que está acontecendo aqui? Você já está perdido, você não sabe mais a sequência, porque todo dia nós temos uma rotina muito fixa. E isso mata a nossa espiritualidade. Porque Deus não é estático. Então presta atenção que você pode ter uma rotina espiritual muito rigorosa, muito rígida, e ela ser mecânica, ela perde a presença do Espírito dentro dela. Eu não quero dizer que ela não tem o seu lugar, mas quero dizer que um risco que nós corremos, e eu me preocupo com isso, é que a rotina mata a nossa espiritualidade. Fazer tudo igual, sempre da mesma forma, nos deixa desinteressados, enfatuados, meio que adormecidos. E Deus nos quer despertos, Deus nos quer atentos, Deus nos quer vigilantes. Tem a síndrome de cansaço, você trabalha, você rala semana inteira e tal. No domingo, não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para Deus. A nossa sociedade nos propõe isso aí. Então nós precisamos policiar o nosso tempo e saber que tem dia, tem hora e tem limite para a nossa condução, a nossa condição de humanos que nós somos. Nós precisamos administrar as nossas forças. Lá em Eclesiastes capítulo 12, se você for aí em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, verso 1 e 2. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em quem você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando as guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaraçado, quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecem fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. É nesse momento que você está esperando, quando você tiver acabadaço, não, agora eu vou dedicar alguma coisa para o Senhor. Não, Deus quer o teu vigor. Deus quer o teu vigor. É no momento em que você tem forças que você deve
ter prazer nas coisas de Deus. Se tem um momento na sua vida que você há de realizar coisas para Deus, é no momento de vigor, é no momento de forças que você tem. Então, pense que se você estiver desperdiçando o seu vigor com prazeres que não são prazeres nas coisas de Deus, a hora que você se der conta disso, talvez seja tarde demais para você fazer alguma coisa. Isso era o que os homens, né? Por isso que Paulo tinha prazer nos sacrifícios e tal. Deus tem uma coisa que a Bíblia não fala diretamente, mas que está embutido em cada um dos personagens bíblicos, que é essa coisa de você estar fazendo uma coisa e sabendo que aquilo que você está fazendo, que Deus está se agradando do que você está fazendo. Ele está olhando para você e está falando assim, ó, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Isso está embutido em toda a Bíblia. É você, enquanto ser humano, assumir a sua responsabilidade e estar fazendo coisas para Deus, que Ele sabe que você está fazendo e Ele está se agradando do que você está fazendo e está dizendo, é nisso que eu me comprazo. E você se comprazer nessas coisas também. É esse diálogo espiritual que Deus quer da gente. Deus quer essa conversa com a gente o tempo todo. Quanto tempo você está disposto a sacrificar por Deus? Quanto tempo você tem sacrificado por Deus? Sabe, quando a gente não se empolga com as coisas de Deus, nós esfriamos na fé, nós não nos empolgamos, e daqui a pouco nós estamos só esquentando o banco. Estamos aqui, rotineiramente, fielmente, mas sem empolgação, sem vibração, sem comunhão, sem uma relação de lutas e de angústias e de alegrias e de amor que Deus nos propõe a caminhar conosco. Nós precisamos pensar quanto tempo nós estamos dispostos a sacrificar ou a oferecer para Deus. Nada? Um pouquinho? De vez em quando? Em alguns momentos? A vida toda? Ovelhinha, crie gosto, crie prazer nas coisas de Deus. Escuta o teu pastor. Crie gosto, prazer pelas coisas de Deus. Aprenda a cultivá-las dentro de você. Se você pega na Bíblia, a Bíblia fala que nós lemos no Salmo 1, o seu prazer está na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Tem gente que o prazer está em meditar na palavra de Deus. Tem gente que o prazer está em orar. Eu tenho gente que ora por mim muito mais do que eu oro por mim. Porque essas pessoas, elas têm prazer em orar. Tem gente que tem prazer de ensinar a palavra de Deus. Tem gente que tem prazer em estudar. Tem gente que tem prazer em participar do grupo pequeno. Ter comunhão com os irmãos. Tocar e se esmerar em tocar um instrumento. Em aconselhar pessoas que estão em dificuldades. Em falar de Jesus para os perdidos. Em ajudar o próximo quando estão passando por dificuldades, em melhorar o ambiente em que frequenta. O que te dá prazer? O que te dá prazer nas coisas de Deus? Essa lista, ela não tem limite. Mas se não tiver prazer, sobra obrigação. E Deus não quer que a gente venha aqui por obrigação. Deus quer vir aqui para termos um diálogo com Ele. E nós precisamos então de ter satisfação nas coisas de Deus. Deus também não quer a nossa indiferença. Nós temos que reagir
as coisas de Deus e dar uma resposta quando Ele mexe com a nossa vida. Então nós precisamos cultivar prazer nas coisas de Deus. Você quer ter uma caminhada com Deus? Então você precisa cultivar esse prazer nas coisas de Deus. Prazer pelas coisas de Deus tem que sobrepujar as coisas do mundo. Persiga as coisas de Deus. Dedique-se às coisas de Deus. Jesus disse assim: onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Qual que é o seu tesouro? Ele não está falando do cofre, ele não está falando da sua conta bancária. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O tesouro aqui pode ser aquela coisa de apego que você tem na sua vida. Qual que é o seu apego? Onde estiver o seu apego, ali está o seu coração. Se o seu apego não estiver nas coisas de Deus, ali não estará o seu coração. Nós precisamos de colocar o nosso coração, nosso apego, a nossa afeição, o nosso prazer nas coisas de Deus. Hoje em dia, as empresas, elas lutam pela nossa fidelização. As empresas gastam milhões e milhões e milhões, porque elas precisam da fidelização do cliente. E elas sabem que ali está a resposta para a sobrevivência delas. Elas vão te escravizar, elas vão te sugar, elas criam estratégias para te dominar. Mas a nossa fidelização tem que estar com Cristo. É Ele quem garante a vida eterna. E nós precisamos não nos deixar escravizar por essas coisas que o mundo nos propõe. Onde seu coração está fidelizado? Onde está o seu prazer? Pega ele, traz para junto de Deus. Cultive o prazer em Deus. Não fique inerte. É um momento bom para você se mexer. Se você não criar apego pelas coisas de Deus, você está pondo a sua fé em risco. E Deus quer falar para nós, e ouça a palavra do Senhor: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Esse é o meu filho. Então nós precisamos, amados, não só sermos religiosos, nós precisamos colocar também e cultivar também o nosso prazer nas coisas de Deus, porque assim nós vamos caminhar com Ele. Eu me agradando dEle, tendo prazer com Ele, e Ele se agradando de nós e nos abençoando por isso. Essa é a palavra de hoje. É isso que eu quero que você leve para você refletir e pensar quanto o seu prazer. Por onde anda, quantas anda o seu prazer. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos numa luta no nosso coração sobre a nossa fidelização, sobre o nosso apego às Tuas coisas, Senhor. E há tantas coisas competindo neste mundo que nos distraem daquilo que nós deveríamos estar apegados, que são a Tua obra e a Tua pessoa. Mas nós pedimos que o Senhor mude a direção da nossa vida, Senhor. Nos eduque, nos ensine a Te amar, a ter prazer nas Tuas coisas. Nos ajude, Senhor, a termos tanto prazer de estar na Tua presença,
que tudo mais seja reduzido a nada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa comunhão contigo, a andar contigo, Senhor. O Senhor se agradando de nós e nós querendo te agradar também, em uma harmonia, em uma comunhão perfeita contigo, Senhor. Abençoe nossa vida, Pai. Leva-nos, Senhor, para o mundo, mas vai junto conosco e de mãos dadas nós possamos, Senhor, estar cumprindo o teu plano para a nossa vida. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém.